Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero, senhora Presidenta, abordar um tema nessa tarde que foi objeto de discussão ao longo, inclusive, de todo esse ano de 2011, principalmente a partir das posições assumidas pela nossa presidenta Dilma Rousseff. E me refiro aqui a esse embate na economia decisivo para a queda da taxa de juros. Durante todo o ano de 2011, meu caro senador Roberto Requião, nós assistimos um posicionamento muito firme do Copom, em sintonia com as necessidades, e óbvio que adotando medidas macroprudenciais, mas incisivo o nosso Copom, na perspectiva de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, como uma grande contribuição para incentivar a indústria nacional, para nos colocar diante de uma situação da maior das barreiras. E se analisarmos, como diz muito bem a presidenta Dilma, os aspectos impeditivos nesse momento de crise, o câmbio, as questões tributárias e a taxa de juros, e hoje até de forma muito correta, o nosso líder Renan Calheiros, do PMDB, colocava um quarto obstáculo, a questão da energia e os insumos para a infraestrutura e desenvolvimento econômico do nosso país. Mas como já bem colocado, a atuação do nosso Copom foi sempre em sintonia com os aspectos econômicos, com a necessidade de resposta e com a capacidade de ir ao encontro de uma política adotada pelo governo, no sentido de reduzir a taxa básica, mas ter a oportunidade de chegar naquilo que é muito mais importante, que é na ponta, no consumidor, na capacidade de entregar a nossa gente em condições de acesso ao crédito, de crédito a juros mais baixos e, ao mesmo tempo, estimular a produção local, a atividade comercial e a retomada de um processo industrial em nosso país, enfrentando essa dura crise internacional. Na última quinta-feira, ou na quinta-feira próxima passada, a presidenta Dilma anunciou as lideranças, tanto do Congresso Nacional, quanto as lideranças do setor empresarial, as lideranças do mundo do trabalho, anunciou uma das importantes medidas para se combinar com essas ações que já haviam sido deflagradas pelo nosso governo, no sentido de ultrapassar essa chamada barreiras dos juros. E aí me refiro ao acerto da política adotada pelo governo, no sentido de alterar os parâmetros da caderneta de poupança, mantendo as regras para os poupadores, mantendo as garantias aos poupadores, mantendo as condições como a isenção de imposto de renda, toda uma garantia dada pelo governo em todos esses anos, em algo que para muita gente é sagrado, que é a caderneta de poupança. Mas tendo como básico a intervenção, o aspecto de inibir, que de maneira a burlar a chamada onda crescente de queda da taxa de juros, alguns investidores pudessem migrar da chamada renda fixa ou de outros papéis para a poupança. Portanto, a atitude do nosso governo foi uma atitude buscando, primeiro, uma unidade na base. Segundo, buscando preservar toda essa política estabelecida desde o primeiro dia, no sentido de manter o alto nível de investimento, a geração de postos de trabalho e, cada vez mais, a capacidade de reduzir o preço final dos produtos, mantendo essa relação entre a distribuição de renda e o consumo nesse quadrante da nossa história, que impõe, obviamente, por parte do governo, várias medidas complementares. O governo tomou medidas no sentido do Programa Brasil Sem Miséria, buscando atender a mais de 16 milhões de brasileiros que não tinham acesso a recursos sequer para sua alimentação. O governo buscou intensificar
os programas de incentivo à agricultura, buscando cada vez mais com isso ampliar a capacidade de incentivos para a produção em uma das áreas decisivas nesse atual campo de batalha, que é a produção de alimentos. O governo buscou também, com a medida do Brasil Maior, desonerar parte da nossa indústria, a indústria de software, ou desonerar segmentos como aqueles que nós aprovamos agora aqui há pouco, como incentivo a produtos como o trigo, incentivos a o Minha Casa Minha Vida. Portanto, dois grandes setores, a construção civil, pela sua capacidade e pela sua, eu diria, forma de ampliação da chamada cadeia completa, desde a aquisição de materiais até a própria aquisição da casa própria. Com isso, o movimento na economia, ele ganha impulsos de diversas naturezas. O estímulo para a geração de postos de trabalho, o estímulo para a resolução de graves problemas estruturais em nosso país, o problema da habitação. E na linha consequente, o estímulo para uma reurbanização em diversas das cidades brasileiras. Na outra ponta, o que nós fizemos aqui, inclusive no dia de hoje, o estímulo à produção, à indústria, mas principalmente barateando o custo, barateando o preço dos alimentos na sua ponta, na hora de chegar para o consumidor. Diante disso, meu caro presidente, é importante salientar que a medida adotada pelo governo, ela vai completando todo um ciclo decisivo e corajoso de nosso governo nessa atitude de reduzir a taxa de juros. A atitude que começou, inclusive, nós poderíamos dizer, dentro de casa, com o governo tratando dos bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O resultado, por exemplo, nós assistimos nesse final de semana passado, quando nós tivemos o feirão da casa própria, patrocinado pela Caixa Econômica, e nós tivemos aí recursos superiores a R$1 bilhão sendo movimentado em todo o país, permitindo o acesso à casa própria, mas permitindo a manutenção desse aquecimento da área do setor da indústria da construção civil. Além dessas medidas, é importante lembrar que no programa Brasil Maior, o governo também foi além, na medida que desonera setores como o setor de software, o setor de calçados, mexendo na indústria, numa das áreas importantes que é a área da inovação. Não é possível caminharmos numa direção para a solução de problemas gravíssimos do processo de competitividade na indústria, sem que apertemos, digamos assim, as condições para que, com crédito, mas principalmente com formação de mão de obra, com o programa Brasil Sem Fronteiras, ou Ciência Sem Fronteiras, formando gente, capacitando gente, com o programa do ensino profissional, permitindo uma maior capilaridade da oferta de vagas para o ensino profissionalizante, permitindo uma maior formação de mão de obra para esse mercado, discutir na outra ponta a introdução de aspectos inovatórios e de novas tecnologias, permitindo assim a gente enfrentar nesse mundo da competitividade, com o ganho da mão de obra, com a redução de custos, com a entrada de processos tecnológicos e, principalmente, qualificando os produtos, ganhando escala e, ao mesmo tempo, ganhando com isso a redução do preço e estimulando a manutenção desse ciclo econômico interno capaz de superar os entraves que encontramos hoje, a partir das próprias dificuldades enfrentadas por dois grandes mercados, o mercado internacional da Europa e o mercado dos Estados Unidos, dois maiores compradores e que, diante da crise, obviamente, tendem a reduzir o seu volume de compras no Brasil, o que nos leva a uma relação quase que exclusiva com a China e, ao mesmo tempo, uma necessidade de aprofundarmos aqui as questões locais para o estímulo ao consumo em cada localidade, assim como também o estímulo à indústria. É bem verdade
que na área da produção de alimentos nós vamos enfrentar dois graves problemas. As secas, e aí me refiro, estou votando no plural, porque no Nordeste é normal essa convivência com a seca, mas esse ano nós tivemos a seca no Sul, que quebra uma lógica da existência de produção agrícola naquela região do país e que, portanto, implicará numa possibilidade, espero eu, que possamos superar essa questão, mas a possibilidade de queda na produção de alimentos no país. E a outra é exatamente, eu diria, o agravamento da longa estiagem que experimenta o Nordeste brasileiro. No caso específico, por exemplo, da Bahia, hoje nós temos uma situação de mais de 200 municípios baianos que enfrentam uma das piores secas da sua história. Regiões como a que eu estive no final de semana passado, a região nordeste do estado, onde o estado da Bahia, em parceria com o governo federal, entregou um importante programa chamado Águas do Sertão, com a construção de sistemas de abastecimento de água, a partir de poços perfurados no aquífero tucano, levando água para 5 cidades, atendendo a 82 mil habitantes e permitindo, numa experiência de uso de tecnologia avançada, a extração de água do subsolo e a distribuição de água para o consumo humano, consumo animal e para a produção. A importância dessa água nessa região, tanto para o consumo humano quanto consumo animal, é fundamental para a questão da produção e para a economia dessa região nordeste do estado. Uma região fronteiriça com o estado de Sergipe e que, portanto, a maior produtora de feijão e de milho do estado da Bahia e que experimenta agora as suas dificuldades a partir da longa estiagem. Por isso, as medidas adotadas pelo governo para reduzir consideravelmente os juros, ela também vem acompanhada de outra atitude assumida também pelo nosso governo, em aumentar a liberação de recursos do chamado crédito emergência. Na última sexta-feira, próximo passado, o governo liberou mais de R$1 bilhão para que nós pudéssemos, com esses recursos, adotar medidas para o pequeno agricultor, com um crédito de emergência de R$12 mil, e o produtor, para um crédito de até R$100 mil, portanto, preparando essa gente para um novo cenário de produção. Portanto, medidas tomadas na direção da indústria, do aspecto da inovação, da adoção de novas tecnologias, todas elas corretas, eu diria até oportunas, incisivas e até decisivas para esse novo tempo. Mas de nada disso seria possível lograr êxito se não tivéssemos por parte do governo a atitude de buscar reduzir a taxa de juros. De nada adianta, meu caro Ciro Miranda, na medida que injetamos recursos, se na ponta o acesso ao crédito é completamente inviabilizado pelas altas taxas. Assim como também, senador Delcídio, é importante que discutamos aqui o indexador da dívida dos estados e municípios, assim como o alongamento dessa dívida. Não tem como brigarmos aqui por uma redução de taxa Selic para a casa dos 8% e continuarmos com uma taxa de juros que chega a 17% de recursos que são dispensados para estados e municípios. É um contrassenso. Por isso que acho que é importante toda essa movimentação do governo no sentido de baixar a taxa de juros, no sentido de impor ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, ao Banco do Nordeste, a atitude, para que essa atitude, inclusive, influencie a banca privada, para que essa também possa, nessa sintonia, entender o momento que o Brasil atravessa, entender a necessidade de suportar com crédito a juros cada vez mais baixos, a oportunidade de continuar crescendo o nosso país, a oportunidade de continuar gerando desenvolvimento, trabalho, emprego e renda. É nesse desafio que nós estamos tomando medidas. Essa casa votou a Resolução 72.
Amanhã apreciaremos o comércio eletrônico na Comissão de Constituição e Justiça. De modo, numa sequência, teremos a oportunidade da apreciação do indexador da dívida. Ainda no passo desse novo pacto federativo, nós teremos a oportunidade, aqui no Senado, e até enquanto obrigação da Constituição, meu caro Armando Monteiro, do novo fundo de participação. Mas nós não podemos enxergar essa história do financiamento para os municípios e para os estados sempre na lógica da distribuição do governo federal ou de pires na mão, mas numa lógica que eu sei que Vossa Excelência defende, do estímulo à economia local, para que, mais do que um complemento, mas um sustento concreto dessa economia, essa atividade econômica é que é capaz de permitir que nós tenhamos investimento e que nós tenhamos a geração de postos de trabalho localmente, evitando o êxodo e evitando principalmente essa grande caminhada que ao longo de toda a trajetória no Brasil, prefeitos e governadores se acostumaram a fazer, sempre com o pires na mão, buscando dos cofres da União recursos para sustentar programas sociais e principalmente para sustentar programas de investimento. Então acho que é importante ter esse horizonte, superar as barreiras que estão diante de todos nós, a barreira dos juros, a barreira da reforma tributária, o obstáculo, como diz a presidenta, dessa questão tão apresentada de forma, eu diria, concreta por ela, no que diz respeito à questão cambial. Mas nós precisamos também, senador Armando Monteiro, botar o dedo na ferida na questão da energia, que é fator decisivo. Falei aqui agora do aquífero Tucano na Bahia nesse final de semana. Se não tivermos, daqui até lá, providências no sentido de redução da taxa dessa energia, a água que chegará para a produção, para o consumo animal e principalmente para o consumo humano, ela chegará em condições nada acessível para essa população de baixa renda. Portanto, derrubar os juros deve ser uma tarefa buscada por todos nós. Mas é necessário olharmos vários obstáculos e tentarmos, de uma forma, eu diria, eficaz, e derrubando cada um por vez. Ninguém atira em 4 obstáculos de uma vez só. Por isso foi acertada a medida nesta casa de começarmos essa nossa chamada nova pactuação, ou o caminho para a reforma tributária pela 72. Sem interromper essa escalada, espero que cheguemos em dezembro, não só com a medida provisória que muda as regras da poupança para que a gente possa atacar a taxa de juros, mas também aqui votado nessa casa, o comércio eletrônico, o fundo de participação de municípios, o fundo de participação dos estados, o indexador da dívida e, portanto, preparando nesse novo cenário a caminhada para que a gente enfrente esse momento de crise internacional com condições de continuar crescendo, produzindo, distribuindo renda e gerando postos de trabalho localmente. Era isso, senhor presidente, tinha a dizer. Muito obrigado.